Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar aqui destrinchando um assunto que eu vou trazer em uma série para todos vocês acompanharem, que vai se chamar As Contradições da Bíblia. O que acontece? A Bíblia, ela é inerrante, inspirada a palavra de Deus? Será que na Bíblia não contém erros? Será que na Bíblia contém imprecisões? Será que ela realmente está em harmonia, como alegam alguns teólogos, alguns religiosos e principalmente até mesmo pastores? Bom, se você quer saber a respeito disso, eu convido você a me acompanhar nessa série que vai estar sendo colocada aqui no canal ao longo de alguns vídeos, e você vai poder acompanhar várias contradições aqui, vários textos, e saber de uma vez por todas se a Bíblia realmente ela é inerrante, como alegam aí essas pessoas, tá? Antes de iniciarmos, já gostaria de pedir você, deixa aí aquele joinha para fortalecer aqui o nosso trabalho, para que esse vídeo se torne relevante aqui no canal do YouTube, e se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreve, para você ficar por dentro de todas as novidades aqui que são colocadas no canal, tá bom? Vamos iniciar e nós vamos ver se de uma vez por todas se realmente não existem contradições, erros e imprecisões dentro da Bíblia que as pessoas consideram como sagrada, inspirada e inerrante palavra de Deus. Esse material que eu vou utilizar com vocês aqui, ele possui mais de 70 páginas, tá? Tem vários textos aqui destrinchados, e você, se você quiser adquirir, você pode entrar em contato comigo, tá? Nós vamos começar o seguinte: qual que é a linhagem verdadeira de Jesus? Olha o que acontece. A linhagem de Jesus, ela vem através do filho de Davi, Salomão, que fala lá Mateus 1,6. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, ou seja, no texto de Mateus 1,6 vai falar que ele veio ali de Salomão. Só que quando você chega ali em outros textos, por exemplo, nós temos aqui o texto de Mateus aqui, você vai ver que o texto de Mateus 1,19, olha o que vai dizer aqui, ó. Que vai dizer que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aí você pega o outro texto de Lucas 3,31, vai falar que Jesus ele foi gerado ali, que era filho de Natã. E aí tem este problema, ou seja, ele veio através da linhagem do filho de Davi, Salomão, ou ele veio através da linhagem do filho de Davi, Natã, ou ele foi ali sem linhagem alguma porque foi gerado pelo Espírito Santo. E aí, como que fica agora? Outro aqui também, o nascimento mágico de Jesus, nós temos aqui antes da concepção. Aí você pega Lucas 1,26, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha só para você ver. O anúncio do nascimento foi depois da concepção. Então aqui fala que foi antes da concepção, ou seja, o anúncio foi feito antes. No texto aqui de Mateus já vai trazer que foi depois, ou seja, lá, ó. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, ou seja, então quer dizer, ora os evangelistas trazem, um evangelista traz que foi depois, o outro traz que foi antes. É uma contradição? É sim. Os pais de Jesus sabiam de seu futuro grandioso? Será? Quando você pega aqui Mateus 1, 18 e 21, fala que os pais dele falaram da sua grandeza. Fala assim, ó, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá
dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Aí tem Lucas 1, 28, 35 também, que traz uma ideia semelhante a essa, tá? Só que os pais de Jesus não sabiam nada sobre o potencial de seu filho. E pega Lucas 2, olha o que vai falar assim. Quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, ou seja, aqui, o próprio Jesus está falando que eles não sabiam. Como que fica agora? Eles sabiam do potencial dele ou não sabiam? Quem o anjo avisou primeiro na questão da anunciação? O anjo anunciou a José. Você pega Mateus 1 e fala assim, projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo anunciou a Maria. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, então, ou seja, o texto está dizendo aqui que ele apareceu a Maria. Só que tem um problema. Quando pega Mateus, fala que ele anunciou a José. E aí, como que fica? Foi a José ou foi a Maria? Qual dos dois, né? Quantas gerações existiam de Davi a Jesus? Quantas gerações? 28, conforme Mateus 1, 17, ou 43 gerações, conforme Lucas 3, 23 ao 31 e o 23. Então, ou seja, alguns trechos eu não vou ler, tá, pessoal, para não delongar, mas vocês podem estar entrando em contato comigo e adquirindo material. Podem pausar o vídeo aí também para vocês verem aí os textos que estão sendo citados aqui e tirarem as próprias conclusões se realmente não há contradições aí. Quem foi o pai de José? Você pega Mateus 1,16 e fala assim, ó. E Jacó gerou José, marido de Maria. Aí você pega lá Lucas 3, 23 ao 31, olha o que vai dizer. E mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, como ele pensava, como se julgava, era tido por filho de José e José de Eli, ou seja, que era filho de Eli. Então, ou seja, José, ele era filho de Jacó ou de Eli? Qual dos dois ele era filho? Ainda tem outro problema. Eli foi ali advertido por Deus que não teria descendente ali seu na questão do sacerdócio em Israel, que já cai também outra questão, que é o sacerdócio é legado pelo livro de Hebreus de Cristo, tá? Já é outra coisa que cai por terra aqui também, com base nesse texto, tá? Jesus ou Emanuel? Você pega Mateus 1,23, fala que o nome dele vai ser Emanuel. Quando você pega Mateus 1,25, fala que o nome dele vai ser Jesus. E aí, ou Josué, né, como é traduzido, né, o nome Jesus seria o equivalente a Yehoshua, né, que Yehoshua, que é Josué aportuguesado, tá? Então, ou seja, existem também algumas profecias aqui que são citadas por Mateus aqui, que eu faço também essa questão aqui para vocês verem, tá? Tem aqui essa questão de Mateus. Quando você pega o texto hebraico, essa questão de Mateus, algumas pessoas conhecem, né? Que fala lá que eis que a virgem dará à luz um filho. Só que é uma tradução equivocada da Septuaginta, porque a Septuaginta traz o vocábulo partenos, tá? Septuaginta vai trazer o vocábulo partenos, que é esse vocábulo aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Sublinhei aqui. Esse vocábulo partenos aí significa virgem. Só que tem um problema. Em hebraico não é virgem. Em hebraico é o vocábulo alma. O vocábulo alma, ou seja, a alma, é um vocábulo que tem um significado de jovem, tá? Tem diferença? Tem, porque pode se tratar de uma pessoa também que não seja virgem, tá? Aí nós temos umas questões aqui que é o seguinte, ó. Os argumentos apresentados pelos cristãos, ou seja, para tentar tirar as contradições aqui, eu apresento também nesse esboço. Olha lá, para você ver, tem os argumentos que eles utilizam, olha só. Jesus era seu nome mundano, Jesus é um título que deu ao Messias, a ordem de mudar o nome para Jesus foi dada pelo próprio Deus, algumas alegam essa questão, não há oposição entre ambos os nomes, porque o nome que se anuncia Isaías é o nome profético de Cristo, o nome de Jesus é o seu nome próprio pessoal, então, ou seja, alguns colocam essas alegações aí para tentar escapar da contradição, né? Mas não tem como.
Quando nasceu Jesus? Jesus nasceu nos dias do rei Herodes o Grande. Olha lá, Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes. Aí fala aqui também, Jesus nasceu depois da promulgação do censo de Quirino. Aí fala assim, ó. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenado o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se cada um da sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Então, ou seja, ele nasceu depois da promulgação desse censo de Quirino, ou ele nasceu nos dias do rei Herodes? E agora, como que fica aí? Você deve estar se perguntando, né? Realmente tem um monte de coisa. Isso aqui nós estamos só na pontinha aí do iceberg, tá? Para vocês verem essas questões da contradição. Então, por aí você já vê a questão da inerrância bíblica, que muitos afirmam aí, como que fica. O que faz a família de Jesus após o nascimento? Tem aqui o texto que fala que eles fogem para o Egito, porque Herodes manda matar todos os meninos menores de 2 anos, mas assombrosamente João, primo de Jesus, que tinha menos de 2 anos, sobrevive sem fugir, que é um detalhe interessante que as pessoas não percebem. Enquanto nesse texto fala que eles tiveram que fugir para o Egito, João aparece misteriosamente pregando, sendo que João estava lá também. E aí, como que fica agora? José e Maria e Jesus vão para Jerusalém cumprir os rituais do templo e não se fala de nenhum massacre. Por quê? Olha lá, Lucas 2, 21, 29, vai dizer assim, ó, completado que foram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Peraí, eles foram para o Egito fugir ali de uma suposta tentativa de assassinato, ou eles foram para Jerusalém para circuncidar essa criança? E aí, complicado agora, né? Fica complicado. Aí nós temos aqui, eu trato a questão de uma profecia aqui também, que eu explico mais a respeito dessa questão das profecias messiânicas, as profecias que alegadamente as pessoas colocam em relação a Jesus. Eu explico no meu livro, você pode estar adquirindo Jesus, Verdade ou Mito, mais de 100 páginas, tá? Que eu trato só sobre essa questão de Jesus, as profecias, ou seja, se ele é o Messias ou se ele não é, e faço uma série de informações ali relevantes para você destrinchar e descobrir de uma vez por todas realmente se Jesus ele é verídico, ele é o Messias, ou se é apenas mais uma farsa para enganar os incautos, tá? Você pode adquirir esse material, também pode adquirir este aqui, esboço com as contradições, entrando em contato comigo. Os contatos estão sempre na descrição dos vídeos, tá? Aí nós temos aqui a matança dos meninos, que é mencionado ali em Mateus 2, só que Lucas ele não vai mencionar essa matança, ou seja, não existe isso. Essa matança ela não ocorreu e nem mesmo na história tem esse registro, tá? Não se encontra, vocês podem pesquisar e não se encontra. Aí vem a questão. Outra questão também. Quando Jesus ele foi tentado no deserto? Olha lá. Durante os 40 dias, fala-se Marcos 1,13. E ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, os anjos o serviam. Depois dos 40 dias, fala assim, ó. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, foi durante os 40 dias que ele foi tentado ou foi depois? E aí? Como que fica agora? Complicado, né? Onde o inimigo ou o diabo levou Jesus primeiro? Ele levou Jesus ao pináculo do templo, depois ao topo de uma montanha, que você fala ali em Mateus 4, 5 a 8, vai falar sobre essa questão, né? Tem essa questão aí, ou seja, ou novamente ele transportou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, ou seja, primeiro o diabo levou Jesus ao topo de uma montanha, depois ao pináculo do templo. E aí, como que fica agora? Qual que é o local certo que levaram esse camarada? Ainda tem outra questão. Para os autores, né, aquelas pessoas que defendem a Terra plana, pois da montanha mais alta da Terra não se consegue ver mais que 25 quilômetros em volta e nem os vilarejos mais próximos de maneira nenhuma, todos os reinos de uma Terra esférica poderiam ser vistos, tá? Isso aí para os defensores de uma Terra plana. Ou seja,
Nós vemos algumas coisas incoerentes na narrativa, né, pessoal? Não tem como escapar muito disso, não. Aí nós temos aqui, Satanás tentou Jesus. Aí você pega também, Satanás não tinha nenhum interesse em Jesus. Pega ali, ó, Jesus, pois cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e é levado pelo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles, teve fome. Aí você pega João 14:30 e fala assim, já não falarei muito convosco porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, ou seja, parece que o inimigo, né, ele não tinha nenhum interesse ali em questão de Jesus, ao contrário de outros textos que falam que parece que ele tinha interesse. E aí? Ele se interessava ou não se interessava? O batismo de Jesus é com o Espírito Santo ou com fogo também. Olha lá. O que acontece? O batismo de Jesus era com o Espírito Santo, eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Aí você pega João 1,33. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo era de Jesus era o Espírito Santo mais fogo. Aí você pega Mateus 3:11 e vai falar sobre isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, era só com o Espírito ou era com o Espírito Santo e com fogo? E aí, como que fica tamanha omissão por parte dos evangelistas? Será que nesse dia faltou inspiração divina em algum desses evangelistas para colocar que a pessoa também seria batizada com fogo além do Espírito Santo? E aí, nesse dia faltou inspiração? Fica aí para vocês essa perguntinha. João conhecia Jesus antes de batizá-lo? Desde Mateus 3:11 ao 14 vai falar, em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Por aí se vai. João 1:28 ao 30 vai falar assim, estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual ele diz. Então, ou seja, nesses textos demonstra que ele realmente conhecia. Aí você pega outro texto que é Mateus e fala assim, aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? Ou seja, se João realmente conhecesse ele, como é mencionado pelos evangelistas aqui de João e etc., por que então ele perguntou para Cristo se realmente ele era aquele que haveria de vir? Ou seja, para Jesus se realmente ele era aquele que haveria de vir. Por quê? Então, para você ver que uma hora falam que ele conhecia, outra hora fala que ele não o conhecia. Jesus ele começa seu ministério antes ou depois da prisão de João Batista. Marcos 1:13 ao 14 fala, e ele esteve no deserto 40 dias sentado por Satanás e vivia entre as férias dos anjos serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Aí fala que antes ali também, em João 3:22 e 24, fala assim, ó, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. E essa questão, ou seja, Jesus ele começou o ministério dele depois ou antes da prisão de João Batista, ou seja, porque um texto fala que ele foi depois, outro texto fala que foi antes. E aí, como que fica agora? Quem viu o Espírito Santo descer? Você pega Mateus 3:16, vai falar que Jesus ele viu o Espírito descendo. E Marcos 1:10 também vai trazer. Quando você pega João 1:32, vai falar assim, ó, que João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como um pombo. Ou seja, somente João viu. Ou seja, foi Jesus quem viu ou foi João quem viu? E ainda tem outra questão. Se foram eles que viram, como então outra pessoa relatou este acontecimento nos evangelhos? Fica aí uma perguntinha para talvez seja até mesmo as pessoas que supostamente viram isso, né? Tenham escrito estes textos, né? A quem Deus se dirige? A Jesus ou à multidão? Fala assim, ó, eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. É Jesus. Eu ouvi-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Por quê?
E eis que uma voz do céu os dizia, aí ele está se referindo ali que mais pessoas viram. Ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu é meu filho amado, que me compraz. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, ou seja, Jesus ou a multidão. Fiquei também essa questão para vocês, tá? Onde Jesus foi após o batismo, imediatamente após o batismo, foi passar 40 dias no deserto. Mateus 3, 16 ao 17. Né? Também tem os textos de Mateus 4, 1, 2, Marcos 1, 10 ao 13. Ou então, ele foi 3 dias após o batismo, Jesus foi às bodas de Caná. João 2, 1 ao 12. Aí essa perguntinha para você, ou seja, ele foi às bodas de Caná ou após o batismo foi passar 40 dias no deserto? Ou seja, qual dos evangelistas aí está correto, está certo? Qual traz a informação verdadeira? Qual traz a verdade que é inerrante de Deus aí nos textos bíblicos? Qual? Os 12 discípulos aqui de Jesus. Vamos lá para os discípulos de Jesus. Onde Pedro foi escolhido por Jesus? Nós temos textos que falam que ele foi escolhido com André junto ao mar da Galileia. Está lá em Mateus 4, 18 ao 20 e Marcos 1, 16 ao 18. Outro texto fala que Pedro foi escolhido com Tiago e João junto ao lago de Genezaré. Aí tem Lucas 5, 1 ao 11, né? E tem também aqui, André escolheu Jesus e depois levou Pedro, João 1, 35 ao 42. Qual desses evangelistas ele está correto? Qual deles? Qual deles está correto aí agora? Então, para vocês verem que não tem aí questão de inerrância nenhuma. Por aqui nós já estamos mostrando aqui, nós estamos na página 12 e nós já estamos aqui praticamente com 20 tópicos aqui que demonstram, ou seja, os erros, né, as contradições que aparecem, e isso trazendo dentro do próprio texto em português, tá? Que nós não estamos utilizando nem o grego para poder demonstrar. Se for para o grego é pior. Aí vocês vão ver as deturpações mesmo que existem. Quando eu falo deturpação, eu falo acréscimo, né, omissões, manusearam o texto para poder tentar colocar uma santidade que não existe ou não existiu, né? Nem existe e não existiu. Pedro foi pregar aos judeus ou aos gentios. Tem textos que falam que ele foi pregar aos judeus, Mateus 10, 2, 5 e 6 e Gálatas 2, 7. E também tem o texto de Atos 15, 7 que vai falar que ele pregou aos gentios, ou seja, ele pregou aos judeus ou ele pregou aos gentios. Tem até algumas pessoas que colocam que os discípulos eles não pregaram aos gentios, realmente eles ficaram focados ali no templo em Jerusalém, mas existem textos aí que falam que Pedro pregou aos gentios. E aí, como que fica agora essa questão, hein? Quando Jesus ele curou a sogra de Pedro, ele curou depois de limpar o leproso, ou seja, Mateus 8, 1 ao 4 e 14 ao 15, ou antes de limpar o leproso, que aí nós temos que Marcos 1, 30, 31 e Marcos 30, 31, 1, 30, 31 e 40 ao 44. Ou seja, foi depois ou foi antes de limpar o leproso, tá? Eu não estou lendo os textos aqui para não delongar, mas vocês podem parar aí o vídeo e então adquirir o material com todos esses textos aqui destrinchados, tá? Quando a sogra de Simão Pedro foi curada, antes de Pedro ser chamado a ser discípulo, e tem os registros de Lucas 4, 38, 39 e Lucas 5, 10, ou depois dele ser chamado a ser discípulo. Aí nós temos texto lá de Mateus 4, 19 e 20, 8, 14 ao 15, Marcos 1, 16 e 17 e 30 ao 31, ou seja, ele foi depois ou foi antes de ser chamado discípulo, né? Tiago e João estavam com Jesus na cura da sogra de Simão, Pedro? Tem textos como de Marcos 1, 29 ou 31 que vai falar que eles estavam com Jesus. Aí, quando você chega em Lucas 4, 38 ou 39 e Lucas 5, 10 a 11, vai falar que eles não estavam com Jesus. E aí, como que fica agora? Tiago e João, eles estavam ou não estavam com Jesus no momento da cura da sogra de Pedro? Ou seja, quem está certo? Qual dos evangelistas aí traz a verdade inspirada de Deus? Qual deles?
Qual deles? Tadeu ou Judas, que era apóstolo, ou seja, Lebeu Tadeu era o nome de um apóstolo, mas nenhum Judas, irmão de Tiago. E você tem lá Mateus 10, 2 ao 4. Judas, o irmão de Tiago, foi um apóstolo, mas Tadeu não. Lucas 6, 13 ao 16 e Atos 1, 13. Se você quiser adquirir o material, pode entrar em contato comigo para adquirir todo este material, tá? Pode entrar em contato para adquirir o material e ter aí todos os textos destrinchados aí. Eu estou apenas citando aqui as passagens para vocês conferirem, tá? Mas quem quiser pausar o vídeo e ler, pode ficar à vontade também, tá? Eu estou fazendo isso para não delongar aqui, porque o material ele é bem extenso, pessoal. É mais de 70 páginas com as contradições. Você veja que a maioria dessas contradições se encontra no Novo Testamento, né? No Novo Testamento. Por aí vocês já vão vendo aí que não tem aí a questão, já vai caindo por terra, né? Muita coisa aí em relação à questão do cristianismo. Eu já tenho colocado isso em vários vídeos aí, para as pessoas verem que não tem santidade alguma no meio cristão, que as pessoas tanto alegam como um meio sagrado, né? Não tem nada de sagrado nesse meio. Quando o servo do centurião ele foi curado durante a purificação do leproso e da cura da sogra de Pedro, Mateus 8, 12 ao 15, ou seja, durante esse período, ou depois da purificação do leproso e da cura da sogra de Pedro, conforme Lucas 4, 38 ao 39. Quando? Quando foi? E vários outros textos de Lucas aí também, tá? Quem adquiriu o esboço vai ter esse material certinho aí. O povo compreendeu e se impressionou com a questão do multiplicação dos pães e dos peixes? Nem mesmo compreendeu. Marcos 6,52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aí outro texto de João 6,14 vai falar assim, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, ou seja, eles compreenderam. Aí fica a questão, eles entenderam o milagre dos pães ou não entenderam? Não tem como fugir não, pessoal, vocês vejam que aqui são várias contradições, são vários que eles falam que os evangelhos, né, estão em harmonia, partiram de uma suposta fonte que não tem comprovação alguma de que tenha existido, é uma suposição, uma hipótese. Isso é algo que é especulado, é uma teoria, ou seja, não vou dizer nem teoria, mas é uma especulação, né, algo que pode ou não ter existido, mas na verdade nós vemos aí, quando se faz uma análise, uma comparação realmente dos textos, você veja que tem evangelistas que omitem informações e tem alguns que acrescentam e os outros trazem a mesma informação, ou seja, parece que é a mesma informação, só que você veja ali que é algo que entra em contradição com os outros evangelistas. Então, ou seja, se entra em contradição, então não tem nada de inerrante aí, como as pessoas colocam que a Bíblia é. Então Jesus foi depois do truque, ou seja, da questão da comida. Ou seja, Marcos 6,53, e quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré. Você pega João 6, 14 a 17, fala que ele foi para Cafarnaum. E aí? Para qual local ele se dirigiu? Genezaré ou Cafarnaum? Quando que os discípulos eles notam a figueira seca? Imediatamente, conforme Mateus 21, 19 ao 20, fala assim, ó. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Então, ou seja, nesse texto de Mateus, traz que a figueira secou imediatamente. Aí você pega ali no texto de Marcos, 11, 20 ou 21, vai falar que de manhã ao passarem viram a figueira seca desde as raízes. Então, peraí, foi imediatamente ou foi no dia seguinte? Aí você já veja que para imediatamente para o dia seguinte, aí não tem nem como a pessoa questionar que isso não seja uma contradição. Você já vê aí da questão, vai caindo por terra mesmo, essa questão da inerrância, tá? Quem é Jesus? Aí tem outra questão aqui dentro do Novo Testamento, olha só. Ora fala que é o advogado dos crentes, conforme 1 Timóteo 2,5, mediador entre Deus e os homens, né? 1 João 2,1 também fala sobre essa questão.
Outro Deus sentado ao lado de Deus, Marcos 16, 19, olha, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. É o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Se você quer saber se realmente Jesus é Deus, pesquisa aqui no meu canal sobre o mito, a mentira da Trindade, tá? Vocês podem estar assistindo esse vídeo de mais de 1 hora, onde eu destrincho os textos, principalmente João capítulo 1, versículo 1, tá? Destrincho todos esses textos e mostro por que Jesus não é Deus, tá? Vocês podem entrar aí para vocês saberem a respeito dessas questões aí. Quantos são os deuses cristãos? Um só Deus. 1 Timóteo 2,5 fala sobre isso. 3 deuses. Que aí você pega o texto de 1 João 5, capítulo 5, versículos 5 a 8, que é um texto acrescentado, tá? É um texto que não faz parte do texto bíblico. Muitos pegam esse texto para falar. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água, aliás. Quer ver a parte? Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, né? Aí tem o texto aqui aliás, é o texto da revista da Corrigida, que vai falar, ou seja, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Muitos pegam esse texto para tentar provar uma suposta idade. Só que, para a infelicidade dessas pessoas, é um texto que não faz parte do texto bíblico. Tá? Os melhores e mais antigos manuscritos, eles não trazem esse texto. Esse é o texto que faz parte aí, em vários códices, né? De uma nota marginal, tá? E muitos atribuem essa nota ao próprio Jerônimo. Ou seja, não faz parte aí do texto bíblico. Honrar pai e mãe, ou odiar pai e mãe. Olha só o que vai acontecer aqui agora. Em certos textos, Jesus ele fala que a pessoa tem que honrar pai e mãe, porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mateus 15, 4, 19, 19, Marcos 7, 10, Marcos 10, 19 e Lucas 18, 20. Outra hora, olha o que o Jesus vai falar aqui, ó. Mateus 10, 35 ao 36. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Aí ele fala em outra parte, Lucas 12, 51 e 53. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Então, ou seja, em um momento ele fala para honrar pai e mãe, para cuidar da família, outra hora ele fala para destruir a família. Outra hora ele vai falar que deve odiar pai e mãe. O que vai falar assim? Ó, se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. Aí fala assim: ninguém deve ser chamado de pai. Pega lá Mateus 23, 9. E ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Ou seja, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Você tem que destruir sua família. Você deve odiar pai e mãe. Ou ninguém nem sequer deve ser chamado de pai. E aí? Como que fica aí agora? Para você ver, esse é o Jesus que as pessoas aí colocam como Messias, que elas o adoram, né, como Deus principalmente. Tá aí para vocês verem a fala do cidadão. Será que isso não seria uma fala de uma pessoa considerada como um terrorista? Então fica aí para vocês analisarem. A ira é um pecado? Em um certo texto, Mateus 5,22 fala, né, que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Em Efésios 4,26 fala: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a ira é pecado ou não é? Como que fica aí agora? Uma vez que a Bíblia seja inspirada, inerrante, né, como as pessoas gostam de analisar, e aí eu já entro na regra de hermenêutica, né, que as pessoas gostam de utilizar para falar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né, que a pessoa ela não pode pegar um versículo isolado, um texto isolado, ela tem que olhar todo o contexto bíblico. Não é assim que é falado dentro da questão da hermenêutica? Então, pois bem, como que fica aí agora tamanhas contradições nesses textos, nos escritos, nas cartas aí, no que as pessoas colocam como inspirado? Fica complicado, né? Fica bem complicada essa questão. Peça e a porta se abrirá ou não.
em certos textos, como Lucas 11, 9, 13 e Mateus 7 a 11, vai falar que a porta se abre. Mas quando você pega ali texto de Lucas 13, 24 e 27, vai falar que a porta ela não abre. Fala assim, se fosse para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Se a pessoa vai entrar, a porta não vai abrir. E aí, como que fica agora? Complicado, né? Essas questões aqui, né? Bom, nós estamos chegando aqui ao final da nossa primeira parte a respeito da questão das contradições. Nós estamos aqui apenas na página 18, tá? Nós temos mais de 70 páginas aqui e vai ser uma série aí especial para principalmente aqueles que defendem a inerrância das chamadas Sagradas Escrituras. Ou seja, estou demonstrando para vocês que não tem nada de questão de inerrância. Realmente contém erros e contradições e vocês estão vendo aí por si mesmo o que eu estou mostrando aqui, tá? Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu desejo a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.